Isso, boa. Pode avançar mais uma. Boa. Aí, pode deixar aí. Então a gente vai falar, calma, vamos lá. Nosso tema, então, agora entrando mais diretamente, né? Agora, volta só uma tela para quem não viu ali minhas redes. Então tá ali, Robertson Pinheiro no LinkedIn ou Rob Underline Pinheiro. Então você que está acompanhando, se quiser, pode, pode marcar a gente também, Dominus.evangelização. Depois a gente vê as marcações de vocês. Quem quiser também, gente, conversar comigo por lá, fica à vontade, beleza? Bom, vamos em frente agora. Jean, passa mais um, por favor. Quando a gente fala em transformação digital, a gente primeiro tem que entender assim, ó, o que não é necessariamente transformação digital. Robertson, eu ter a página do Facebook da minha paróquia, isso é transformação digital? Só a página não é necessariamente transformação digital, tá certo? Robertson, eu tenho já o Instagram, a gente transmite a missa pelo Instagram. Isso é transformação digital? Não, somente essa ação não é transformação digital. Robertson, então, beleza, o que é transformação digital? Pode dar mais um toque, Jean? A gente antes, nessa palestra, a gente vai trabalhar nesses dois aspectos, tá? O que é transformação digital e qual é o seu impacto na nossa realidade hoje, que é a realidade eclesial, digamos, né? O nosso cenário da evangelização. Roda mais um. Quando a gente fala quando a gente fala em transformação digital, ele é basicamente a gente repensar as ações e integrar o digital como parte essencial do funcionamento da nossa organização, tornando praticamente parte do nosso DNA. Hoje a gente usa as ferramentas digitais, então, tanto os canais digitais como Instagram, Facebook, YouTube, ou até mesmo Google Agenda como ferramenta, o próprio celular em si, a gente usa tudo isso muito mais como ferramenta. Ele não é necessariamente algo que faz parte do nosso da essência, né, do projeto. E aí você fala, Robertson, mas espera, a essência do projeto envolve outras questões, envolve pessoas, envolve outros processos. Quando a gente fala em transformação digital, é justamente a gente deixar de pensar somente tecnologia como ferramenta e trazer isso como algo mais integrado, como algo mais parte do nosso dia a dia. Nos próximos slides vai ficar um pouco mais claro. Vamos lá, mais um, Jean. Para a gente falar em transformação digital, pode avançar. Isso aqui é um dos exemplos que a gente viu, por exemplo, do Uber, que, por exemplo, aqui em Florianópolis, onde eu moro, é um problema gigantesco a dimensão de estacionamento. A maioria de vocês que moram em cidades maiores provavelmente também enfrentam essas questões, que é estacionamento. E aí foram construídos vários estacionamentos aqui em Florianópolis, justamente para dar conta disso. E aí saiu uma matéria, essa matéria na verdade aconteceu em São Paulo, que de repente os estacionamentos em São Paulo começaram a ficar vazios porque as pessoas começaram a usar muito mais o Uber do que necessariamente o estacionamento. E aí a gente viu que esse efeito provocou uma reação, que eram as pessoas esses empresários ter que repensar o estacionamento deles, a dinâmica do que ia funcionar, porque já não vinham mais carros estacionar lá. Então, entende que transformação digital sempre envolve uma mudança de comportamento, ok? Então, quando a gente fala em as pessoas estão usando mais agora o celular, isso realmente só se torna um impacto para a gente quando efetivamente há uma mudança de comportamento, há uma troca na reação que as pessoas têm ali. Acho que o meu Instagram voltou agora. Jean, vamos mais à frente. É ruim que eu não consigo mudar diretamente o slide, eu fico aqui um pouco tenso. Gente, a gente está aqui conceituando primeiro a transformação digital, tá? Esse começo parece um pouco mais denso, mas depois eu vou realmente entrar em ações práticas para a gente fazer no dia a dia da paróquia, beleza? Mas só para a gente entender, volta um, Jean, por favor. A dinâmica operacional da transformação digital, por mais que a gente fale em tecnologia, transformação digital envolve três coisas, tá? Tecnologia, pessoas e processos. Não é só tecnologia. Não é só eu pegar agora e levar toda a minha paróquia agora 100% digital.
Não, isso não resolve, entende? Ou seja, não é só agora eu contratar vários serviços na nuvem e tudo mais, porque é, temos as pessoas e os processos como parte desse da dinâmica, né, da transformação digital também. A gente vai começar falando de tecnologia primeiro, e eu vou deixar pessoas, que é o mais relevante ali para o final, mas vamos só fazer uma visão geral em tecnologia. Vai mais um, Jean, por favor. Quando a gente fala em tecnologia, gente, é um pouco disso que a gente está usando agora. Então, vai desde transmissão online, interação Ô, remota, Robinho, compartilhamento de só dados. uma coisa. Como o pessoal do Instagram não está conseguindo ver a apresentação, gente, Oi? O teu áudio está com um problema. Quem está no Instagram, se puder ir para o link que o Diego vai colocar ali embaixo, é melhor, porque o Robinho consegue passar a apresentação, tá? Tenta falar aí, Robinho, para a gente ver se... Meu áudio voltou. Eu vou falar mais devagar também, para O ajudar. teu áudio não voltou no celular. No celular? Vamos tentar aqui. Vou tentar conectar no. Sai isso, eu ia dizer. Só um minuto, tá, gente? É que tem pessoas do Instagram pedindo para... Deu certo? Vai estar com um delayzinho, mas tá tudo certo. Posso continuar aqui? Deu boa, pessoal? Ele está entrando aí. Aqui no computador, tá ouvindo bem? Tá funcionando? Agora voltou. Boa. Eu escuto aqui com um certo delay ali. Gente, vamos lá. Posso continuar aqui? Pode continuar. Muito bem. Eu vou tentando ler também um pouco do que está no slide para ajudar o pessoal. Quando a gente fala em tecnologia, gente, então é um pouco disso. Cada um de nós estamos em uma região do Brasil. Eu estou aqui em Florianópolis, o pessoal da Dominus está fazendo essa conexão em São Paulo, vocês estão em diversos outros lugares, e nós estamos aqui compartilhando o conteúdo. Tudo bem que estamos com uma série de dificuldades, parte também pela própria questão da internet no Brasil, mas tudo isso aqui faz parte dessa dinâmica de tecnologia. E vocês viram que existem alguns termos que eu coloquei aqui embaixo que são termos também relacionados à tecnologia e que poucos de nós às vezes ouvimos, que é a parte de machine learning, que é a parte de internet das coisas, que é a parte de blockchain. Só para a gente entender que tecnologia vai desde isso aqui que a gente está fazendo agora, até autoprocessamento de dados, big data, enfim, N outros termos que a gente não vai entrar aqui agora. Eu só queria trazer para vocês como tudo isso faz parte de um portfólio de tecnologia. É tudo isso que a gente vai acessar no dia a dia das paróquias? Não. Mas isso aqui faz parte de hoje, da forma como a gente reage hoje. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, no controle da pandemia agora que a gente está vivendo, o Ministério da Saúde está trabalhando com a parte de Big Data, com a parte de autoanálise de dados, para poder ajudar a identificar os focos onde tem pessoas possivelmente contaminadas pelo Covid-19. Então, é um uso efetivamente de autocompartilhamento de dados. A maioria desses dados vem dos nossos celulares. E aí, então, é possível que, com algumas interações, participando de algumas pesquisas, de alguns links que o governo manda, a gente vai conseguir ajudar o governo a identificar onde estão os maiores focos de pandemia. E tudo isso é utilizado graças à tecnologia. Jean, caiu aqui o Instagram. Quando vocês voltarem ali, eu abro novamente, ok? Pode virar aqui mais uma tela. Boa. Aqui, para vocês terem ideia, rapidinho, só quando a gente fala de tecnologia e de possibilidades de tecnologia em transformação digital,
tem umas coisas tipo essa. Isso aqui é o parque, o centro de distribuição do Alibaba. Isso fica lá na Ásia. E aí eles conseguiram montar todo um centro de distribuição. Pensa como é um centro de distribuição hoje no Brasil. Um monte de gente carregando coisa de um lado para o outro. E então eles construíram algo mais ou menos assim. Coloca ali, Jean, por favor. É um vídeo, tá? Gente, vocês estão vendo aí, são vários robôs que eles mesmos transportam as caixas. Eles têm vários sensores que identifica se ele vai se aproximar de um robô ou outro, ele consegue parar, ele consegue desviar. E todas essas informações estão sendo controladas em um computador. E aí tem ali uma, duas pessoas operando isso, né? Então eles reduziram significativamente a quantidade de pessoas aqui. Obviamente que isso aqui traz uma série de agilidades, né, ao processo e economiza também muito na dimensão humana. Claro que surgem outras questões, gente, quando se fala em transformação digital, que é assim, e como é que vai ficar o emprego das pessoas e tudo mais. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, ok? Só que daí, quando a gente começa a ver esse tipo de ação, começa a dar começa a gerar outras questões dentro da gente, né? Então, só para vocês terem ideia, para resumir aqui, o que se fazia antes em 4 horas, 5 horas por humanos, esses robôs conseguem fazer em até 10 minutos. Então, tipo assim, é realmente um absurdo o impacto que isso realmente gera. Bom, vamos em frente, Jean, pode passar, depois vocês podem visualizar mais esse vídeo, a gente mandou o link para vocês. Bom, falando mais diretamente da tecnologia que a gente usa dentro das nossas paróquias, tá? A gente usa diversos canais que a gente chama. Então, por exemplo, a gente fala em Instagram, em Facebook, em Twitter, WhatsApp são plataformas, são canais que a gente distribui conteúdo, informação, são canais que a gente interage também com o nosso público. É muito importante que cada vez mais a gente tenha um domínio dessas ferramentas. E assim, são ferramentas em gerais muito intuitivas, são ferramentas focadas na experiência, mas principalmente a gente conseguir pouco a pouco indo dando sentido para cada uma delas. Então, exemplo, o Facebook, o que a gente quer fazer no Facebook? Então, só um exemplo, o Facebook restaurou agora uma moda que era do tempo do Orkut, que eram as comunidades. Não sei se quem aqui é do tempo do Orkut, né? Levanta a mão aí quem já foi do Orkut, né? E no Orkut antigamente tinha aquelas comunidades, não sei se vocês lembram. Isso agora voltou a fazer parte dentro do Facebook, não como comunidade, é chamado de grupos, né? E aí esses grupos do Facebook, eles imitam, por exemplo, essas comunidades. O que é isso? É um espaço onde as pessoas se reúnem para discutir ao redor de um tema, e esse tema elas podem interagir, elas podem trazer outros conteúdos, elas podem agregar ou remover coisas. Cada vez mais a gente vai trazendo para o espaço online possibilidades que a gente tinha antes somente no espaço físico. Eu penso que antes só era possível fazer um seminário, por exemplo, só era possível a gente discutir, às vezes, alguma coisa presencialmente. E aí, quando a gente fala do uso de tecnologia nas paróquias, a gente ganha principalmente tempo. Se eu falo, por exemplo, de grandes cidades, gente, tempo, ele é um negócio fundamental. Assim, as pessoas ficam muito tempo no trânsito, as pessoas, às vezes, moram muito longe claro que as paróquias, a ideia é que as pessoas morem perto, né, digamos, das suas regiões paroquiais, mas elas levam muito tempo, às vezes, para se deslocar para regiões. E como é que a gente otimiza mais esse tempo? Como é que a gente faz com que ela aproveite melhor isso, tá certo? Vamos avançando, Jean, que a gente tem uns slides para ver.
esse foi um overview que a gente deu do ponto de vista de tecnologia. A gente vai falar de processos bem rapidamente. Aqui muito, gente, para quem... Claro que esse tema que a gente está falando, ele serve tanto para a dimensão paroquial, mas também para o dia a dia, né? Então, ele não é exatamente só para aplicado à realidade paroquial. Aqui eu estou adaptando o tema para o nosso cenário, né? Quando eu falo de processos, Jean, vira mais uma tela, por favor. Quando a gente fala de processo, gente, onde, em geral, a tecnologia, mais uma, onde a tecnologia tem, a transformação digital acaba tendo um impacto, principalmente de otimização. Quando a gente fala em processo, é o seguinte, qual é a maneira mais prática e eficiente de realizar uma ação? Pensa o seguinte, caramba, a gente precisa fazer cadastro da catequese. Antigamente, quando eu fazia catequese, faz muito tempo, a gente tinha que ir, por exemplo, lá na capela e lá na comunidade e preencher uma ficha manualmente. Essa ficha ficava dentro de uma pastinha e aí depois a equipe de catequese dividia todas essas fichinhas, foram preenchidas manualmente e daí entregava para os catequistas e assim ainda todo o processo. Quando a gente olha toda a possibilidade de tecnologia que a gente tem hoje, a gente pensa, pô, será que não existe uma maneira mais prática de fazer isso? Ou mais eficiente de realizar essa ação? E aí, N outros cenários que a gente pode ter, não só do ponto de vista de cadastros, que cadastro mesmo, você pega um formulário do Google, que é gratuito, e boa parte dessas ferramentas que a gente está falando, elas são gratuitas, e isso é o mais bacana ainda, mas não só a parte de formulários. A parte, por exemplo, às vezes você precisa testar algumas coisas. Então, por exemplo, você gostaria de saber se é melhor fazer determinada reunião, uma reunião emergencial, na segunda ou na quinta. E aí, poxa, você consegue, através de mecanismos de ferramentas digitais, processar tudo isso de maneira muito mais rápida, entende? Você consegue criar uma enquete, as pessoas respondem aquilo dali, e nem precisa você ficar ligando um a um para poder confirmar, olha, tal dia é melhor para você, tal dia é melhor para você. O Google Calendar, por exemplo, ele consegue ver qual que é o melhor horário para fazer uma reunião onde todo mundo pode estar perto. Então, aqui são só alguns exemplos, tá? De como a gente tem... o importante é a gente olhar para dentro de casa hoje, então a gente olha para as nossas paróquias, a gente olha para os movimentos, a gente olha para as pastorais e pensa o seguinte, de tudo que eu faço hoje, o que eu posso trazer tecnologia para facilitar? Óbvio, gente, sem perder a dimensão evangelizadora, sem perder a dimensão da importância humana de todo esse cenário, ok? Gente, lembrando que quem tem perguntas pode deixar ali, no final a gente vai abrir para responder, tá? Vamos lá. Da parte de processo era isso, depois eu faço um resumo novamente. Vamos agora para aquilo que eu considero o ponto mais importante e chave da transformação digital, que é pessoas. Gente, por que a gente fala ali de tecnologia, de processos? Tudo isso só tem sentido se tiver o fator pessoas, tá certo? Isso só faz sentido se a gente olhar para as pessoas. E um dos grandes temas que tem quando a gente fala em transformação digital, o que vem à tona é o que está no próximo slide, o que a gente chama de experiência. Então, assim, as pessoas hoje, elas querem viver experiências, ok? Então, pensa assim, poxa, ela está no tempo livre dela e talvez ela não quer esperar até de noite para ler um livro, para assistir uma aula, para responder alguma coisa, entende? As pessoas cada vez mais, elas querem, no seu dia a dia, poder interagir, poder ter um contato mais prático, poder fazer com que as coisas se moldem mais à realidade delas, para que as coisas se moldem mais àquilo que elas querem fazer no tempo delas, principalmente. Volto a dizer, tempo é uma coisa que impacta muito em transformação digital, porque até então a gente era muito condicionado, assim, ou seja, pô, nos falta tempo para fazer tudo o que nós queremos.
E, de repente, com a tecnologia, a gente começa a perceber que, eu posso fazer muito mais coisas com o meu tempo, tá certo? O que que a gente... Agora, indo de maneira mais prática, quando a gente está falando ali de pessoas, vira mais um, por favor, Jean. Mais um? Isso. Mais um ainda. Quando a gente fala de pessoas, aqui a gente vai lidar... eu acredito que eu estou falando aqui com o público, tanto de... Volta um, Jean. A gente está falando tanto... Eu estou falando aqui tanto com agentes pastorais, quanto com padres e provavelmente os leigos, né? Mas quando a gente fala das pessoas que envolvem a nossa paróquia, eu distribuiria isso em dois públicos. Um primeiro público que são os agentes pastorais, ok? Então, e um segundo grupo que é a comunidade como um todo. Robertson, por que que a gente separou agentes pastorais de comunidade? Porque, obviamente, que as ações que eu vou fazer para agentes pastorais é diferente da ação que eu vou fazer para a comunidade, ok? Quando eu estou falando de agentes pastorais, existem questões como organizar reuniões, existem questões como definir coisas, definir estratégias, e quando eu estou falando da comunidade, existe muito mais a questão de impacto, de integração, de como é que eu ajudo essa comunidade a crescer no nosso dia a dia. Virando mais um, falando agora especificamente dos agentes pastorais, eu chamo a atenção aqui para três coisas que a gente precisa incorporar quando a gente fala dos agentes pastorais. A primeira delas é cultura digital. O que eu estou falando com cultura digital? É a gente primeiro perder o medo de usar a tecnologia, né? Então, a gente... Peraí, já não muda não. Isso. A gente perder o medo de usar a tecnologia. É a gente começar a trazer essas pequenas ferramentas, como a gente está fazendo agora. Apesar de ser lastimável, digamos, a gente está vendo essa questão da pandemia, mas ela acelerou o processo de transformação digital no mundo de uma forma absurda. De repente, as pessoas nem sabiam que era uma ferramenta como o Zoom, que a gente está usando agora. Muita gente pouco acompanhava a questão de lives, o YouTube, várias dessas ferramentas começaram a ter muito mais visibilidade agora. Então, isso vai nos dar um ganho do ponto de vista das paróquias, porque a gente vai conseguir incorporar isso de maneira um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila. Então, uma primeira ideia é isso, é a gente trazer para as pessoas que a tecnologia não é necessariamente, não é um mal, né? Volto a dizer, tecnologia é bom ou ruim? Gente, o que torna bom ou ruim é o uso que eu dou para aquilo, tá certo? Não é necessariamente a tecnologia em si, ela é só uma plataforma. Depois eu falo de eficiência operacional, que é uma ideia de, gente, o que eu faço hoje dentro dos nossos movimentos, dentro das nossas paróquias, que eu posso fazer de maneira mais ágil, né? Aquilo que eu falava ligado a processo, ok? Então, o que eu posso fazer ali que vai... poxa, será que toda reunião eu preciso fazer presencial? Será que eu preciso de uma reunião para tudo? Será que se eu só não mandasse uma enquete, um formulário, eu já não teria todas as respostas necessárias para determinada ação que eu quero fazer? E até um ponto aqui, gente, não é que a gente agora está falando que acaba em tudo que é presencial e tudo vira online, até porque existem questões que realmente é só no dia a dia mesmo, tem questões que é só no presencial que a gente consegue ter essa ideia maior de interação, de olhar no olho e essas questões assim, né? Mas muitas das reuniões que a gente faz nas nossas paróquias, principalmente organização de eventos, organização de atividades que a gente faz reuniões que poderão ser resolvidas facilmente com o uso de alguma tecnologia simples, tá? E visão evangelizadora, que é inclusive um tema que a Lidiane vai explorar um pouco mais na última palestra do dia. Que horas que vai ser, Jean? A última palestra ali da Lid? Às 8 horas da noite. Boa. Que deve falar um pouco mais de como é que a gente faz para ter
uma visão mais ampla da evangelização, uma visão até estratégica da evangelização. A gente parar de enxergar a evangelização da mesma forma que a gente via há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Como é que a gente consegue agora, usando toda essa nova geração, porque, gente, é inevitável, já há uma nova geração em meio a nós que já nasceu no digital. Então, como é que a gente amplifica essa visão evangelizadora? Falando da comunidade, a gente tem que se preocupar basicamente com 3 coisas. Qual é a necessidade dela, o comportamento dela e a experiência que ela quer viver. A necessidade dela vai no ponto de, por exemplo, pode ser que você identifique no teu ministério, na tua pastoral, que as pessoas que fazem parte ali precisam de determinada formação. Então, poxa, será que não vale a pena você gravar 4 vídeos no YouTube, colocar isso numa playlist dentro do canal da tua pastoral e divulgar para essas pessoas assistirem? Será que a necessidade dela pode ser, às vezes, um tipo de, sei lá, às vezes você precisa perguntar para ela como é que você pode ajudar mais, né? Colher feedbacks, por exemplo. Então, será que você não pode criar um mecanismo para que as pessoas deem feedback? Por exemplo, você fez determinado evento na paróquia, seja um simpósio, por exemplo, e aí você pode depois mandar uma pesquisa para essas pessoas de o que elas acharam do evento, ou enquanto elas estão ali. Então, a questão é você mapear qual é a necessidade da comunidade e como que depois o teu time de agentes pastorais, os padres, obviamente, e todo mundo, consegue atender essa necessidade, principalmente trazendo os recursos de transformação digital, de tecnologia. Quando eu falo do comportamento dela, a gente diz o seguinte, poxa, se eu tenho uma comunidade que tem muitos jovens, obviamente que o uso de tecnologia para eles é muito mais latente, né? Então, talvez a gente possa explorar mais isso. Se esses jovens estão mais em determinada rede, em determinado local, então como é que eu sei qual plataforma eu vou usar? Olha o comportamento da tua comunidade. Veja onde eles estão, né? E onde eles querem ser vistos por você. E, por fim, a experiência, né? Lembrando o seguinte, gente, não são só jovens que utilizam o smartphone, tá? Há uma crescente de pessoas de mais idade hoje presentes nos smartphones, né? E, por fim, a gente precisa se preocupar com qual a experiência que a minha comunidade tem que ter. Então, volto a dizer essa questão, por exemplo, às vezes as pessoas elas levam muito tempo no trânsito. Será que ela não gostaria de ter uma experiência formativa nesse tempo que ela está no trânsito? Será que a gente não poderia preparar algo para conversar com ela nesse período e aproveitar mais esse tempo? Ou, às vezes, ela quer ter uma experiência de a gente fez uma reunião aqui e essa reunião discutiu vários pontos e a gente gostaria de continuar essa discussão para além do horário que a gente estava ali conversando. Então, será que vale a pena eu criar um fórum de discussão a partir daquela reunião que a gente teve? Isso são só ideias, tá, gente? São insights que você pode ter. A questão maior é entenda qual experiência que a tua comunidade quer viver, porque senão a gente fica muito só no que a gente acha que é legal. Então, assim, perguntem, tá? Vão hoje para as comunidades e perguntem, gente, o que vocês querem saber? Né? Como é que vocês querem? Como é que a gente agrega mais? E volto a dizer, né? Como a pandemia agora trouxe a transformação digital de maneira mais evidente para as pessoas, não só a transformação digital, né? A gente ainda está num processo um pouco antes, mas como a pandemia trouxe para a gente mais evidenciado essas questões digitais, vamos aproveitar esse movimento para depois ver o que a gente pode incorporar ou não no nosso dia a dia, sem perder toda a dimensão do sagrado, da espiritualidade, dessas coisas todas que para a gente é muito claro. Para a gente ir finalizando, gente, daqui 5 minutos eu abro ali para as perguntas. Eu vou só passar rapidamente para vocês por onde começar, né? Então, a gente falou tudo isso, fala, meu Deus, cara, e agora? O que a gente faz? Né? Por onde a gente começa? Então, a gente começa, gira mais um, são 3 estágios que fazem parte desse processo até chegar à transformação digital. Então, o primeiro é a digitalização, depois há uma otimização digital e uma transformação digital. Você fala, meu Deus, Robert, o que é isso? Vamos começar falando de digitalização. Pode virar um, Jean, por favor. Digitalização
é isso. Repetir os processos, basicamente, tá, gente? Aqui a gente está falando do grosso modo, né? Então, é repetir os processos manuais no meio digital, agregando pequenas melhorias. Então, basicamente, lembra o exemplo que eu dei de que lá atrás eu ia fazer catequese, a gente tinha que escrever a ficha à mão ali na caneta e isso passava. O simples de você levar um computador e ir preenchendo automaticamente ali no Excel, ou dar um forms para a galera, e a galera preenche esse formulário, e isso já fica registrado num documento no Google Drive, já é um processo de digitalização. Ou seja, estou basicamente repetindo o processo que eu fazia ali, aqui. Um outro exemplo claro, né? Antes a gente, todos os eventos ficavam num panfleto, digamos, lá na saída da igreja. Né? Depois a gente começou a colocar os avisos também, além de falar no microfone, no final da missa, a gente projetava isso no projetor, né? No telão, no final da missa, para que as pessoas acompanhassem. Hoje a gente pode simplesmente mandar todos esses avisos numa lista de transmissão no WhatsApp e fica muito mais fácil das pessoas verem e lembrarem dos avisos que a gente deu para elas. Então, isso aqui já é um processo até mesmo, pode passar mais um, Jean, de otimização digital, que é quando eu pego esses processos que eu fiz ali na digitalização e incremento eles, tá certo? Então, antes eu só dava avisos no final da missa falando no microfone. Hoje eu posso, sei lá, todos os dias enviar uma mensagem dando um lembrete. Então, 2 dias antes de determinado evento, eu mando um aviso, né, nessa minha lista de transmissão, por exemplo, divulgando aquele evento. Ou, melhor ainda, eu posso nichar isso, né? Porque antes, vamos lá, na missa, a gente vai falar tanto do grupo de jovens, quanto do encontro da pastoral familiar, ou melhor, né, da pastoral da pessoa idosa, por exemplo, a gente fala tudo isso no final da missa. Só que, entendo que a gente está falando para todo mundo um aviso que eu poderia dar especificamente para os jovens, especificamente para a pessoa idosa, tá certo? Então, assim, a gente pode, no processo de otimização digital, justamente... Opa, peraí, gente, está passando demais. Isso. A gente pode, no processo de otimização digital, justamente separando. Não estou dizendo que a gente não tem que falar no final da missa, né? Porque também é importante ali, às vezes o pai escuta e chama o filho ali para trazer. Mas a gente pode depois ir segmentando essas pessoas, tanto nos grupos do Facebook, quanto no WhatsApp e tudo mais. E por fim, a gente chega na transformação digital, que é o último ponto ali. Vai lá, que todo o mecanismo é construído a partir de parâmetros disruptivos, né? Ou seja, é como a gente pegar ali o centro de distribuição do Alibaba, que é aquele vídeo que eu mostrei para vocês, e, ou seja, eu deixo de pensar um centro de distribuição cheio de pessoas para poder pensar no mecanismo totalmente digital. Isso aqui é algo que eu visualizo um pouco distante ainda da realidade das paróquias. Eu gostaria que o foco maior nosso ainda continua sendo a digitalização e a otimização digital, e que eu vou dizer para vocês assim, que já vai resolver grande parte dos nossos problemas, já vai nos trazer uma capacidade de otimização de tempo, de inclusive mais interação, de mais participação, e inclusive alcançar as pessoas que estão mais distantes. E aí, gente, um detalhe importante aqui antes de eu encerrar, é que não quer dizer que o digital tem que substituir toda a dimensão de ser comunidade, de estar ali juntos, de viver os sacramentos e tudo mais, né? De ir à igreja, por exemplo, e participar da missa ali ativamente. Quer dizer que ele pode ser um mecanismo de fazer parte, entende? De agregar, de continuidade. Como é que o sentido da missa? A gente sai dali e nós somos enviados em missão. Como é que eu ajudo as pessoas a viverem essa missão? E aqui está, então, toda a dinâmica da transformação digital para nos ajudar com isso, né? No fim das contas, né, Jean, vira mais um slide, o que a gente quer é alcançar o coração das pessoas e seja, né, a pessoa que for, né? A gente precisa o tempo todo encontrar formas de encontrar todo tipo de pessoa
e cada vez mais expandindo a nossa visão de uma igreja que vai ao encontro, né, de cada um. Gente, é isso. Vamos abrir agora ali para perguntas. O Jean pode aparecer aqui novamente. Olá, voltei. Tem algumas perguntas já aqui, deixa eu pegar. A primeira é: o que fazer para envolver as pastorais na tecnologia? Quais as melhores ações? Boa. Gente, algo que a gente vai ter que fazer, lembra que eu falei lá atrás dos agentes pastorais, a questão da cultura digital. Uma das coisas que a gente vai ter que fazer é treinar as pessoas, sabe? Então, tipo, talvez vocês vão ter que acrescentar na formação da pastoral de vocês uma formaçãozinha lá, gente, como usar o Zoom, como usar o Google Calendário, como usar o Google Forms, entende? Isso talvez não precise nem ser talvez uma formação presencial, pode ser talvez um vídeo gravado que vai ajudar. Mas, cada vez mais, a gente vai ter que inserir no contexto das nossas comunidades explicações, né, sobre como utilizar a tecnologia. Então, essa é uma primeira forma. Depois disso, que as pessoas estão habituadas, aí sim a gente vai pensando em formas de integrar mais. Então, vamos fazer agora que determinada reunião vai ser online, ou a gente discute algo aqui na reunião e a gente toma algumas decisões após, a partir de um documento compartilhado, onde cada um escreve ali o que acha. Então, pode ser dessa forma. Uma coisa que eu acho interessante nesse processo, o Robinho foi falando na minha cabeça, né, algumas coisas, o Robinho traz muito a dimensão da teoria na apresentação e, no meu olhar, eu vou olhando isso para a parte prática, né? Uma coisa que me chama bastante a atenção e que eu acho que também responde a essa pergunta, que é a pergunta da Rosana, nós entendemos esse processo de digitalização. Então, tipo, se antes tudo eu fazia formativo, se todo o meu processo formativo da paróquia era somente presencial, eu posso começar a ter pequenas iniciativas de material online. Então, por exemplo, vocês mesmos estão nessa formação, depois a gente vai disponibilizar essa formação para vocês, tudo. Mas você pode, por exemplo, usar essa formação como base e mandar um link, por exemplo, para o WhatsApp para as pessoas receberem e assistirem. O padre, né, tem alguns padres ali online, por exemplo, pode fazer um vídeo com 2, 3 minutos, 5 minutos, eu acho que até 5 minutos para o WhatsApp é muito tempo, mas eu vou mandar agora para vocês uma formação sobre o significado das alfaias utilizadas durante a missa para todos os ministros da Eucaristia, por exemplo. Eu começo a trazer aspectos da formação pastoral para o campo digital. E aí, olha só que interessante isso, né? Eu sou catarinense, eu morava em Santa Catarina e assim, a realidade de Santa Catarina é muito diferente de São Paulo, por exemplo. Enquanto uma pessoa em Santa Catarina leva 20 minutos para chegar do trabalho para sua casa, da casa para o trabalho, em São Paulo as pessoas levam 3 horas. Então, quanto eu posso aproveitar esse tempo do meu agente pastoral para formá-lo, por exemplo? Então, eu poderia mandar um material para essa pessoa assistir enquanto ela está dentro do metrô. Então, eu começo a operacionalizar a formação da paróquia pelo meio digital. Então, isso é uma forma de fazer melhorias na ação pastoral por meio do digital. Um caráter agora, inclusive, o Victor da TELS está ali. Se o Victor até puder, Victor, tirar ali o teu microfone, eu vou deixar você liberado. Se o Victor estiver nos ouvindo, ele está ali, vamos ver se ele vai. A TELS, por exemplo, é uma empresa que trabalha com a parte de tecnologia para as paróquias. Eu estou aqui, sim. Pronto, o Victor está aí. E uma das realidades que até ontem a gente teve reunião com o pessoal da TELS, porque as paróquias não tinham implantado, e muitas delas, um sistema de pagamento de contribuição online para o dízimo. E em meio a toda essa realidade da pandemia, como que as paróquias podem fazer a contribuição do seu dízimo, como as comunidades podem
ter isso e o dizimista poder fazer a sua contribuição. Como isso não era um processo já estabelecido, boa parte das paróquias estão padecendo com isso. Até o Vitor pode, por exemplo, partilhar essa experiência deles, né? De inúmeras paróquias que não tinham nada organizado em relação à captação de recursos por meios digitais. Né, isso mesmo. Primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer estar participando com vocês. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá, estou ouvindo sim. Legal. Então, essa situação, Jean, ela, vamos dizer assim, né? Esse fato novo aí do Covid pegou de calças curtas, né? Se a gente pode dizer assim, grande parte das paróquias do Brasil, né? Eu não vou dizer todas, porque algumas já existem, já trabalham de uma maneira um pouco com o olhar da gestão como um todo, né? Mas a proibição, por exemplo, das missas, do agrupamento de pessoas, repercutiu de imediato aí na captação dos dízimos, das ofertas, né? E Sim. grande parte dessas paróquias, das igrejas, elas não possuem nenhum tipo de mecanismo eletrônico online, né, para fazer esse intermédio entre paróquia e fiel. E inclusive existe um preconceito, né, Vitor? O aspecto digital, ele ainda uma barreira que nós, enquanto católicos, precisamos vencer, né? Sim. Então a gente precisa romper essa barreira. E por conta dessa barreira, como o Robson disse aí na sua palestra, né, muito bem colocado, nós nos deparamos com essa situação. Ou seja, nós não estamos falando de arrecadação puramente simples, nós estamos falando de um aspecto econômico que envolve diretamente no âmbito da evangelização da igreja, né? Sim. A igreja ela não pode simplesmente parar por conta de uma dificuldade imposta por uma situação de mercado. Então, aí nós vou fazer um merchan aí, né? Nós criamos dentro das nossas temáticas de produto, uma forma de mecanizar, de facilitar para a igreja, de maneira assim bem prática e simples, ela poder captar e continuar no processo dela de evangelização, de crescimento, enfim, Sim. da catequese e outros aspectos mais. E aí, assim, obrigado, viu, Vitor, pela contribuição. Valeu, cara, obrigadão mesmo. Uma coisa que me chama a atenção, até uma pessoa perguntou aqui, ó, sobre a questão como que a gente faz para o idoso participar, visto que nós temos essa realidade muito comum, né? Aí eu tenho um dado, por exemplo, que 70% da população brasileira está conectada à internet hoje no país, né? Isso é dados estatísticos reais, né, Robinho? E assim, 70% da população significa que 70% dos idosos estão conectados à internet também. Então, significa que nós temos um número considerável de idosos na internet. Por exemplo, se nós formos considerar o caso da empresa Magazine Luiza, por exemplo, boa parte dos clientes da Magazine Luiza são pessoas da terceira idade. E eles criaram um aplicativo que tem, inclusive, toda uma estrutura pensada para o idoso, para a pessoa da terceira idade. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que nós ainda não pensamos o nosso processo digital, incluindo as diferentes realidades do nosso público, desde a criança até a pessoa idosa. Então, na verdade, a gente entra numa questão lá na primeira palestra do evento de hoje, que eu falei sobre um aspecto da evangelização no tempo de quarentena, que é investir na comunicação digital. Nós não estamos olhando, até então, antes da quarentena, nós não olhávamos a comunicação digital como uma prioridade na vida paroquial. E por causa de um vírus, nós fomos empurrados, jogados, lançados a repensar a parte digital na evangelização. Então, pode ser que agora, né, com esse movimento todo que a gente está vivendo, nós vamos entrar num novo ciclo
onde as pessoas vão começar, assim, a profissionalizar a evangelização, a trazer esse caráter, por exemplo, que o Robinho apresentou, e que eu também sempre falo aí, inclusive a gente tem um e-book no nosso site, que é sobre marketing católico. Você pode entrar lá no nosso site, o Diego vai digitar ali, aliás, ele vai botar já o link do e-book sobre marketing para vocês ali dentro do chat, que eu falo justamente sobre isso. Nós ainda olhamos o marketing muito voltado para a divulgação do produto, né, Robinho? E nós não olhamos para o marketing desde o início, desde o seu processo de criação de um produto até a sua divulgação. Nós não operacionalizamos o processo, né? Até assim, gente, duas coisas aqui, né? Uma, comece pelo simples. Então, lembra que eu falei lá atrás? Pergunte qual é a experiência que as pessoas querem ter. Às vezes a gente parte desse princípio de que nem todo mundo está usando. Sim, gente, existe muita gente que ainda não está conectada e tudo mais, a gente entende. E por isso que eu falei, não é de repente acaba com tudo que é presencial e joga tudo no online. Agora, é uma ilusão também pensar que as pessoas não estão conectadas. E aí, depois, indo nisso que o Jean falou, é justamente pensar, por exemplo, para criança é mais fácil a gente adaptar, por exemplo, o conteúdo para a criança. Mas quando a gente entra nas outras faixas etárias, a gente faz o mesmo tipo de material. E aí, por exemplo, às vezes até uma arte de divulgação, a gente manda com o mesmo tamanho de letra para o jovem do que para o idoso, por exemplo. Então, são pequenas coisas do ponto de vista de experiência e de forma de comunicar. Será que o texto tem que ser o mesmo? Será que aqui as informações que se colocar são as mesmas, a imagem? Enfim, mas de qualquer forma, a dica comece pelo simples, né? Comece pelo que já tem hoje. Então, se as pessoas usam hoje o WhatsApp, como no WhatsApp, se usam o Facebook, a gente ainda tem muita gente no Facebook. A gente tem uma ideia de que o Facebook está morrendo, porque o Instagram está crescendo. O Facebook ainda é a maior rede social. Então, tipo assim, explorem, usem, veja onde estão as pessoas da sua paróquia ou do grupo que você quer falar e converse com as pessoas nesses canais. Na verdade, o Facebook hoje, para a faixa etária da igreja, ele é ainda uma rede social muito positiva o uso para a evangelização. Os padres, aí tem vários padres aí no chat, os padres acabaram indo muito para o Instagram e meio que esqueceram o Facebook. Mas eu até faço um alerta sobre isso. É a rede social que 96% das pessoas conectadas à internet têm acesso. É um número muito grande de pessoas que estão conectadas ao Facebook, mais do que o Instagram, que é de 70 e pouco, se eu não me engano, por cento. Então você precisa observar muito isso. O padre Maciel colocou aqui uma partilha, né? Exatamente essa crise nos jogou literalmente em um ambiente até então desconhecido. Eu nunca tinha feito live e não gosto também, mas a crise me fez entrar neste espaço. Nem eu, padre, não sei bem fazer e não tenho o equipamento adequado, né? E, de fato, isso é muito real na realidade hoje, mas eu acho que também a gente precisa ter claro o seguinte: o Google, ele sabe todas as coisas. Basta a gente, com boa vontade, lá digitar no Google. Eu brinco que ele é o pai que sabe todas as coisas. É só entrar lá e ele vai responder para você como fazer, né, a determinada coisa. Pode digitar aí. Digita no Google uma coisa mais absurda que você imaginar. Sei lá, dicas de como fazer grampo de roupa. Será que vai ter alguma coisa sobre isso no Google? Faz aí a pesquisa rapidinho, vê se você vai encontrar dicas de como fazer grampo de roupa. Provavelmente você vai encontrar alguma coisa porque alguém já pesquisou sobre isso. E aí uma empresa que faz grampo de roupa fez um texto colocando lá como ensinar para depois você saber como fazer um grampo de roupa, sabe? Então... Não, bem legal. Eu queria, que a gente está daqui quase já no tempo, eu vi uma pergunta aqui da Aline, que ela fala assim: é afetivo usar todas as plataformas digitais para algumas realidades paroquiais, se a maioria são idosos? Volto a dizer, usar todas é um erro em geral. Você usa onde está o teu público, ok? Então, assim, do ponto de vista paroquial, talvez, a gente tem que entender
onde melhor as pessoas vão estar. Do ponto de vista de pastoral, ou de ministério, ou de movimento, é ainda mais fácil de nichar. Então, assim, entenda onde essas pessoas estão. Também, assim, gente, não é 100%, tá? Não é 100% das pessoas vão estar ali, mas entenda por maioria. Tipo assim, aquelas recomendações, aqueles exemplos que o Jean dava antes, né? De você mandar pequenas dicas formativas para os ministros da Eucaristia sobre a questão da alfaia, por exemplo. São formas de você agregar mais, entende? De você inserir mais. E aí isso gera um ganho depois gigantesco, gente. Tipo assim, ó, a gente dá formações, as pessoas esquecem. O nosso cérebro ele não fica absorvendo tudo. O tempo todo você tem que lembrar, o tempo todo você tem que... E aí, depois vão entrar questões de criatividade, de plataforma, de mexer nos processos, de pensar as pessoas. E aí realmente vai de cada um. Mas, insisto mais uma vez, né? Comece pelo simples, por aquilo que já tem, mas comece. Tá bom? Então, um beijo no coração de todos. Robinho, Gente, deixa o seu abraço. Obrigadão pela presença de vocês, pela participação. Fico à disposição, quem quiser trocar uma ideia, mais uma vez, só colocando aqui o meu Instagram. É só chamar ali e é isso. Obrigado pela participação. Jean, obrigado mais uma vez pela parceria. Tamo junto. Um abraço. Deus Abraço, abençoe. gente. Deus abençoe.